Fala aí pessoal, beleza? O canal está iniciando uma série de vídeos com a proposta de trazer um conteúdo mais básico, mais fundamental, relacionados aos princípios de análise técnica, price action em si e o básico de operações em plataformas. E você já curtiu na semana passada um vídeo que o Ederson postou que falava a respeito dos tipos de candles ou de barras, como preferirem. E no vídeo de hoje a proposta é trazer a informação sobre os tipos de ordens, aquelas ordens que a gente executa na plataforma, seja de compra ou de venda, de saída de operação ou de entrada. Então vou estar explicando direitinho quais são os tipos de ordens que temos e quais as diferenças entre elas. Entender os tipos de ordens é algo fundamental para qualquer trader. E sabendo quais são suas diferenças, fica mais fácil de operar, de executar essas ordens no dia a dia. O primeiro tipo de ordem que a gente vai falar é do tipo limitada. Essas ordens são aquelas que estão no book de ofertas, todo mundo consegue ver, e quando a gente coloca uma ordem limitada, a nossa ordem também entra no book e ela vai para a última posição da fila no momento que ela entra nesse book. Então, a posição da fila é no nível de preços, em um dos níveis de preço que a gente escolher. Por exemplo, aqui no índice ele está operando na faixa dos 111.170. Se a gente vai querer colocar uma ordem limitada de compra, a gente basicamente vai ter que entrar em algum local abaixo desse preço. Se a gente quiser colocar uma ordem de venda, a gente vai botar em algum lugar na faixa acima. Então, na faixa acima a gente vende e na faixa abaixo a gente compra. No momento que a gente insere uma ordem, a nossa ordem vai para o book. Deixa eu mostrar aqui um exemplo prático. Por exemplo, eu quero comprar, vou posicionar uma ordem aqui de compra. Essa é uma ordem limitada porque está abaixo do preço. E agora eu vou também botar uma ordem de venda, que é acima. Então, ambas essas ordens, elas são ordens limitadas. E essas ordens todas, elas aparecem aqui no book de ofertas, onde temos aqui na coluna da esquerda temos os compradores e aqui temos os vendedores. Então, no momento que a gente insere, por exemplo, uma ordem na casa dos 120, nossa ordem ela vai na última posição da fila, atrás dessas 300 e tantas ordens que tem em nossa frente. Então, no momento que o preço do índice chegar em algum local, a gente vai comprar através de alguém que está vendendo para nós. E quando a gente quer vender alguma coisa, alguém lá da bolsa vai vir e vai comprar de nós. Então, colocando uma ordem aqui, a gente compra de alguém e aqui a gente vende de alguém. Não é necessário conhecer o book, mas é interessante saber. Isso aqui muitos que usam para tape reading utilizam bastante, mas no caso de price action a gente ignora o book de ofertas. Agora eu vou aproximar, por exemplo, eu vou botar essa minha ordem um pouco mais alta. Aqui ela ainda é uma ordem limitada. Vamos ver se ela vai pegar. Pronto, nossa ordem acaba de ser executada. Estávamos com uma ordem limitada, numa posição na fila, no preço de 111.075 e fomos executados. Então esse é o tipo de operação com ordem limitada. A mesma coisa é uma ordem na venda. Se tivéssemos a nossa ordem de venda aqui, no momento que o preço atingisse esse nível ou ultrapassasse, nós seríamos executados e estaríamos vendidos justamente nessa posição. A ordem que vamos falar agora é do tipo a mercado. E nesse tipo de ordem, você normalmente não quer esperar ser executado, como é o caso da ordem limitada. Você tem urgência, quer estar posicionado logo e não quer esperar o preço chegar até você para aí sim você estar posicionado no mercado. E quem vende ou quem compra com ordem a mercado faz uma agressão. Essa ordem, esse tipo de ordem é do tipo agressora, ou seja, quem executa uma ordem a mercado acaba agredindo o book de ofertas. Ele compra ou vende para quem está lá na primeira posição da fila do book naquele nível de preço. Então esse player, no caso, ele toma ação na negociação. E são de fato as ordens agressoras que fazem o preço se mover. Se ninguém executasse ordens agressoras a mercado, por exemplo, ninguém fecharia negócio, o gráfico ficaria parado
e nada seria feito, ficaria simplesmente uma linha contínua lateral. Você utiliza esse tipo de ordem quando não quer esperar, como eu já disse. Por exemplo, no seu setup da operação que você está analisando, você vê ali, por exemplo, uma barra de sinal que ativou a sua entrada. No momento que fechou a barra de sinal, você quer entrar no mercado, você quer entrar logo na operação, estar posicionado o quanto antes. E nesse momento você lança uma ordem a mercado e você é executado, ou no caso você executa a sua ordem comprando ou vendendo da primeira posição na fila do book de ofertas. E aí, dependendo da quantidade que você está executando, você pode acabar consumindo mais de um nível no book de ofertas. Vamos ver aqui o book que eu vou explicar melhor. Reparem aqui que o book está se movimentando. No caso, quem está comprando a mercado, compra aqui de quem está vendendo. Quem está vendendo, vende para quem está comprando. Então, são esses agressores que fazem o gráfico se mover. Por exemplo, imagine que aqui seja a quantidade de compra ofertada e aqui a quantidade de venda ofertado. Imagine que aqui tivesse apenas 5 contratos sendo vendidos. Você quer comprar 10 contratos. No momento que você agredir esse nível de preço, você querendo comprar 10 contratos, você vai tomar os primeiros 5 e, por não haver mais outros 5 contratos nesse nível de preço, a plataforma automaticamente executa no próximo preço, a próxima oferta disponível. Então você executa os outros 5 nesse seguinte nível de preço. Caso você aí seja um big player e agride a mercado, lotes gigantescos, você pode acabar corroendo muitos mais níveis no book de ofertas, assim como é a mesma história para quem está vendendo aqui, né? Quem está agredindo da venda vai agredir os compradores e pode acabar consumindo o book de ofertas, ok? Então essa é a ordem a mercado e a ordem que de fato faz o mercado se movimentar. Então aqui voltando no gráfico, eu vou agora executar uma venda a mercado. Repare que tem aqui um agredir, eu vou agredir a mercado. No momento que eu fiz essa venda a mercado, em outras plataformas de fato vai falar que você vai ter lá o botão de executar a mercado, né? Então você vai acabar agredindo a mercado. Quando eu agredi, eu executei a primeira posição na fila de quem estava comprando e agora eu estou vendido. Mesma coisa eu posso fazer, executar uma ordem a mercado de compra, eu vou agredir. Como eu já estava posicionado na venda, uma ordem contrária acabou zerando a minha posição. Mas esse é o intuito de compra e venda a mercado. O próximo tipo de ordem que a gente vai falar agora é do tipo stop. Esse tipo de ordem é parecida com a ordem limitada, você consegue visualizar ela no gráfico, por exemplo, mas essa ordem ela não entra no book de ofertas, ela fica apenas ativa na corretora ou na bolsa, dependendo do caso. E essa ordem, não estando no book, ela só fica visível para você e não fica visível para outras pessoas, outros players. Então, nesse caso, quem quer comprar com ordem stop está querendo pagar mais caro do que o preço atual da cotação. Então, o preço agora está operando aqui, você quer operar com uma ordem stop, por exemplo, aqui em cima, ou no rompimento desse topo anterior. Se você quer vender, você, por exemplo, quer vender abaixo da barra anterior quando o preço vir até ela. Então, você acaba querendo um pouco mais de confirmação, talvez. E isso não parece um pouco lógico, né? Vender mais caro, comprar mais caro. Mas é bastante utilizado justamente no caso de rompimento por players que esperem algum sinal a mais, alguma ativação do nível de preços, né? Então, vou dar um exemplo aqui de como é uma ordem stop. Eu vou fazer uma compra e agora eu vou posicionar ela acima do nível de preço, porque eu quero comprar quando o preço atingir esse nível e eu talvez queira vender quando o preço atingir um nível mais baixo. Então, parecido com a ordem limitada, mas diferente na posição da ordem, onde eu tenho compras acima, eu vou ter compras stop e compras abaixo eu vou ter compras limitadas ou compras limite. Mesma coisa, vendas eu tenho vendas stop abaixo do preço e compras
e vendas, eu tenho vendas limite acima do preço. Então, esse tipo de ordem também tem a seguinte situação. Eu vou colocar aqui uma ordem de compra a mercado. Então, eu agredi a mercado. E eu também quero colocar aqui na plataforma minhas configurações de stop. Ou seja, eu estou posicionado no mercado e reparem que eu utilizei aqui uma ordem OCO, onde OCO significa one close the other, ou seja, uma ordem fecha a outra. E para isso eu quero ter um stop loss, esse é o meu stop loss, e aqui eu tenho meu take profit ou stop gain, como alguns preferem. Então, se o preço atingir esse nível aqui que eu tenho do meu stop loss, ele vai estar executando a minha ordem stop de venda, porque a minha venda está abaixo do nível de preço atual, então eu quero uma ordem stop de venda. E da mesma forma, lá no meu take profit ou no meu stop gain, eu tenho uma ordem de venda limitada, porque a minha venda está acima do nível de preço e eu tenho ela apregoada no book de ofertas. Aí vale ressaltar, algumas plataformas não coloquem a ordem de take profit no book de ofertas, elas executam por conta própria, como a ordem do tipo stop ou ordem do tipo start. Quando o preço apenas atingir esse nível, aí sim ele lança uma ordem a mercado. Mas nesse caso, por padrão, por algo comum, né, mais visto no mercado, é que a sua saída no lucro é uma ordem limitada e a sua saída no prejuízo é uma ordem stop. Então, com isso a gente viu os três tipos de ordens, onde temos a ordem limite, que é uma ordem que aparece no book de ofertas. Eu tenho a minha compra limitada abaixo e a minha venda limitada acima do nível de preço. Temos também uma ordem a mercado, que é uma execução instantânea, imediata, no nível de preço em que o mercado se encontra. E temos também a ordem stop, que é uma ordem que a gente aguarda a ativação. Então, eu tenho a minha compra stop acima do nível de preço e tenho a minha venda stop abaixo do nível de preço atual. Com isso, espero que esteja mais claro para você, entendendo esses três tipos de ordem e saber quando utilizá-las. Agradeço a quem curtiu o vídeo até aqui e também, se curtiu o vídeo, clique aí no joinha logo abaixo do vídeo. Você vai estar curtindo o vídeo, vai estar contribuindo para o canal de alguma forma, agradecendo o conteúdo que a gente de alguma forma se esforça para entregar para vocês. Se ainda não é inscrito, por favor, se inscreva no canal. Isso ajuda o canal a crescer e a chegar a mais pessoas. Um grande abraço e até mais.